O tema da mensagem de hoje é atraindo a nuvem. Repita comigo: eu irei atrair a nuvem de Deus sobre a minha vida. Nada vai impedir que o poder do Pai se manifeste. Nada vai impedir que o poder da glória se faça presente. Amém. 1 Reis, capítulo 18, versículo 44, diz assim: E sucedeu que, a 7ª vez, disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Israel. Essa palavra fala, amado, de um tempo que Israel estava passando por um momento muito difícil, sabe? Porque ficar sem água é muito complicado. A gente pode ficar sem por um certo tempo. Várias coisas podemos ficar sem passear, não é? Talvez sem comprar roupa, talvez sem fazer uma série de coisas. Mas ficar sem água é muito complicado. Imagina que Israel era um lugar onde se tinha muita água, abundância de água, como existe várias cidades no Brasil e no mundo que tem abundância de água, mas eles ficaram 3 anos e meio que não chovia. Imagine você, o povo sofria, a terra sofria, os animais sofriam, sabe? E para acabar com todo esse sofrimento, Deus escolhe um homem chamado Elias, que era profeta de Deus, para cessar aquela seca. Repita comigo: Elias quer dizer, o Senhor é meu Deus. Quantos aqui entendem que o Senhor é o teu Deus? Então eu entendo que você também é um Elias, que tem um chamado da parte de Deus para fazer algo maravilhoso, sabe? Deus sempre escolhe alguém, amado, algum servo dele, alguém que se sente amado, para cessar a calamidade. A Bíblia diz que Deus escolheu Moisés para cessar a escravidão do Egito. Imagine você, Moisés nunca imaginou que ele seria o libertador de Israel, mas Deus vai lá e escolhe. Deus escolheu Elias para cessar a seca. Deus escolheu Neemias para cessar o exílio babilônico. Deus escolheu Jesus para cessar o reinado do pecado. E hoje Deus escolheu você para cessar todo o mal e toda a condenação e maldição que está sobre a tua casa e sobre a tua família. Eu quero te dizer que você é boca de Deus. Você é homem e mulher de Deus que Ele chamou. Imagine o Natan, né? Há 2 anos atrás, era alguém que era drogado, como ele disse, sabe? Era alguém que estava, amado, indo para a escola usando droga. Olha que absurdo. E essa realidade não é uma realidade dele, mas nós temos visto isso hoje muito comum. Eu acho engraçado que às vezes, sabe? Não estou criticando, mas acaba sendo uma crítica. Eu vejo pais que falam para os filhos: o que você faz tanto na igreja? Você precisa se divertir, passear. É fato, mas a diversão do mundo é prostituição e drogas. Bem-aventurada a mãe de um garoto como esse, que é apaixonado por Jesus. Não quer dizer que ele não vai errar, que ele não vai pecar, que ele não vai falhar, mas ele sabe a quem ele serve, e sabe por onde ele tem caminhado e onde passou. Sabe, irmãos? Talvez você olhe e fale assim: mas ainda não aprendeu a falar direito, ainda fala muita gíria. Então Deus não está preocupado com palavra bonita. Os fariseus chegavam diante de Jesus, sabe, com toda a liturgia, com toda a técnica. E Jesus sempre foi um homem muito simples, embora muito conhecedor. Mas ele conversava com aquelas pessoas que todos desprezavam. E trouxe uma verdade que os fariseus não tinham. Sabe, amado, você foi escolhido para Deus, pelo Senhor, para atrair esta nuvem de glória sobre esta nação. O Senhor te escolheu para que haja uma mudança, uma transformação. Não importa o que você fez, não importa o que você é, não importa o que você tem passado. É muito natural o diabo querer nos acusar. Ah, você errou, você falhou. Olha, você não é digno disso ou daquilo. Eu quero te dizer uma coisa: você é filho e filho amado. Deus não vai deixar de te amar por conta de algumas coisas que você tem feito, ou até ainda tem na sua mente que está fazendo.
Aproveitando o testemunho do Natan, que ele mesmo disse aqui, foi um processo. E nesse processo, que ele não tem pressa, ele vai te lapidar. Sabe, amado? Se tem alguém que faz com excelência e faz perfeito, é o Senhor. Se você ainda não se sente perfeito, é porque você reconhece que precisa de mudança. Mas a Bíblia diz que não é pelo teu esforço, não é por você, é por Ele. E Ele fará todas as coisas. O diabo fica muito feliz quando a gente se sente um nada, quando a gente acha que não somos ninguém, e que Deus não vai nos usar por conta do erro do passado. Todos erraram, a Bíblia diz que todos pecaram, e destituídos foram da glória de Deus. Mas Cristo, na sua plenitude, Ele veio e nos visitou, e nos abençoou, e disse: olha, agora eu tenho uma nova história para você, um novo tempo. O passado não te pertence mais. Quando ele chama Elias para fazer a diferença. Ponto 1, tudo tem um preparo para o tempo de gestação. A preparação atrai a nuvem. Sabe, amado, as coisas e os seres que compõem o universo que foi criado por Deus, elas simplesmente não estão prontas, elas passam por um processo, por uma preparação. A nuvem aqui, sabe, é o amadurecimento das coisas que vão sendo aperfeiçoadas. A bênção do Senhor, quando ela é liberada na tua vida, ela já não vem com um pacote pronto, com um laço vermelho em cima. Por muitas vezes aquilo que você achava que era bênção, nem era aos seus olhos. Mas Deus tem preparado para você. Deus, Ele permite que nós venhamos fazer algumas coisas, alguns ajustes, para ficar a nossa cara. A situação pela qual nós temos passado, por muitas vezes obedece a essas mesmas leis da natureza, que apesar de muitos não notarem, existe uma influência, uma maneira de viver, de pensar, de agir e de morrer. Saiba que esse preparo tem a ver com um propósito que Deus tem, que é absorver tudo que Ele projetou para nós, tudo que Deus sonhou para nós, tudo que Ele criou para nós, tudo aquilo que Ele prometeu, sabe? Existem pessoas ainda lutando, amado, batalhas que não precisam lutar. Existem pessoas que estão lutando, sabe, algumas guerras que não é sua. Pastor, mas eu sinto isso, e às vezes não é isso. Quantas vezes você se sentiu sozinho na caminhada? Quantas vezes você diz: eu estou lutando há anos nessa caminhada, e eu já pedi tanto para Deus me ajudar, e quanto mais eu pedir, mais parece que não vai. Sabe por que não vai? Porque essa guerra não é tua. O dia que você entregar a Ele e dizer assim: Senhor, está nas tuas mãos, você já ganhou a guerra. Às vezes nós queremos lutar com um braço forte que não temos. Às vezes nós queremos aconselhar quando não temos conselho. Às vezes queremos fazer algo quando não podemos fazer. Mas quando Ele diz: entrega a mim, e verdadeiramente saiba que tudo tem que passar por um tempo de gestação. Eu sempre ensino que aquilo que nós queremos, nós devemos gerar. Paulo dizia o seguinte, quando ele ia pregar para vidas, ele dizia que no seu interior, no seu útero espiritual, ele gerava vidas e ele sentia dor de parto. Ele já saía para a caminhada dizendo: eu vou ganhar centenas, se não milhares de pessoas para Jesus. Ele gerava isso primeiro. É o que nós precisamos fazer. Aquilo que você quer, comece a gerar. E quando você começar a gerar, sabe, vai acontecer o tempo de gestação. E antes mesmo que você imagine, Deus trará a vitória. Essa é uma passagem bastante conhecida que nós lemos, que fala da nuvem do tamanho da mão de um homem. Sabe como que o profeta gerou aquilo? 3 anos e meio de seca. Ele vai para o monte orar, leva o seu discípulo, e ele manda ele subir. E ele sobe, e ele, quando desce, ele diz assim: o que você viu? Nada. Sobe lá de novo. O que você viu? Nada. Por 7 vezes ele fez isso. Às vezes nós olhamos alguma coisa e não vimos nada. Na primeira, na segunda, na terceira você fala: não é para mim isso, estou fora. Mas ele não, ele gerou.
Talvez a expectativa que o seu discípulo estava passando para ele é que não ia acontecer nada. Ele diz: volta lá, eu vou continuar orando. Enquanto você sobe a montanha, eu estou de joelho no chão, eu estou com a cabeça no pó. Volta lá. E a Bíblia diz, amado, que antes mesmo de chegar a 7ª vez, ele volta e diz assim: o que você viu? Aí ele diz: eu vi uma pequena nuvem vindo do oceano. Mas ela é tão pequena que se eu fizer assim, minha mão cobre ela, do tamanho da mão de um homem. Ele diz: então corre e avisa para o rei, para preparar o seu carro, os seus cavalos, para ele comer, porque senão ele não vai conseguir chegar aqui, porque era uma seca terrível. Ele precisava se alimentar, ele precisava tomar água, porque o lugar onde Elias estava era um lugar muito seco, muito árido, com muito sol. Fala para ele preparar, porque está chegando a abundante chuva. Sabe, irmãos, por que quando a chuva de Deus chegou para a vida de algumas pessoas em Israel, elas não estavam prontas? A pergunta é: de que adianta uma forte chuva depois de uma grande seca, se você não tem aonde colocar água? Por muitas vezes a pessoa está tão seca de esperança, que quando vier abundante chuva, ela acha que aquilo é um desastre. Ponto 2, a preparação sempre é feita no alto, próximo de Deus. Subir para Deus é atrair a nuvem. 1 Reis 18:41 diz: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Deixa esse texto no quadro, por favor. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído. Sabe quem estava ouvindo o ruído? Elias. Por quê? Porque ele gerou dentro dele isso. Vai lá dizer para o rei. Ele não era louco e ousado para mentir para o rei, mas ele sabia que ele não podia mentir para ele mesmo. Quantas vezes uma verdade está dentro de você e você não tem medo de falar com as pessoas, e você sabe que é Deus colocando isso contigo? Comece a gerar, comece a ouvir o ruído da abundante chuva, porque a abundante chuva vai chegar na terra seca. Sabe, amado, nós precisamos aprender que nenhuma bênção virá dos céus sem que haja uma liberação. O céu está pronto para você ser abençoado, mas você tem que gerar. Eu quero te dizer que de baixo nunca virá nada de bom, nem para mim nem para você. Mas nós temos que preparar no alto, no trono do Pai. E qualquer que seja o desafio, precisamos fazer como Elias, subir ao monte. Subir ao monte quer dizer subir na presença dele. Acabe estava totalmente desesperado. Imagina que ele era um rei muito ruim, e por isso os milagres não aconteciam em sua vida. Ele tinha conhecimento de Deus. Tinha uma esposa endemoniada que chamava Jezabel. Essa mulher, amada, era terrível. Ela tinha mandado matar vários profetas e homens de Deus, e isso afastava a glória de Deus daquele lugar, daquele reinado. Mas quando Elias, ele diz para Acabe subir ao monte, ele diz isso porque eles estavam em um ribeiro chamado Quizon, que era exatamente ao pé do Monte Carmelo. Lá em cima, onde estava o profeta, um dos lugares mais altos, sabe? Era lá em cima, onde estava o profeta, que ele venceu os inimigos de Baal. Ele venceu todos os ídolos e derrotou Baal. Ele estava exatamente nesse Monte Carmelo, na frente do rei. E a Bíblia diz que depois ele persegue e derrota todos. Então ele deu uma recomendação para Acabe. Ele diz que deveria alimentar-se, porque viria uma grande chuva. Deixa eu te dizer uma coisa: se Acabe não se alimentasse, certamente ele não teria força para chegar até Jezreel, que era uma cidade montanhosa. Uma cidade, amado, que tinha o nome do mesmo vale que ele destrói os profetas de Baal. Mas e Elias então? Será que Elias não precisava comer? Será que era só o rei que tinha que se alimentar, porque a chuva também não iria atingir Elias? Escuta o que eu estou te dizendo. O rei estava com o carro e Elias estava a pé. A Bíblia diz que Elias conseguiu chegar primeiro do que o rei, porque Elias, ele andava com as asas do Espírito. Elias era um homem, sabe, que mesmo sem se alimentar, mesmo sem beber da água, como tinha a abundância, ele estava pronto, porque ele tinha gerado uma promessa dentro dele.
Esse mesmo Elias que eu estou te dizendo, foi aquele que disse que por aqueles tempos, por 3 anos e meio não choveria, e cessou a terra. Acabe não estava preparado para a chuva, mas Elias estava. 1 Reis 17:4 diz assim: e não há de ser que beberá do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentam. Levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenarei ali uma viúva que te sustente. Elias havia passado por todo o processo de preparação. Nesses 3 anos e meio que não teve chuva, Elias foi para a caverna, e a Bíblia diz que havia um ribeiro dentro da caverna, e ele bebia da água. E Deus usou um corvo para levar pão pela manhã e carne ao entardecer. Imagina um corvo, amado, levando pão e carne. Às vezes você está tão preocupado com o que você vai comer, como é que você vai pagar as tuas contas. O mesmo Deus de Elias é o teu Deus. O mesmo Deus de Elias é o Deus de Israel. Só que Israel passou por um momento difícil, porque simplesmente resolveu não dar crédito à voz do Senhor. Às vezes nós passamos algumas secas na nossa vida, porque nós não queremos ouvir a Deus, dizendo: não, já estou cansado de ouvir isso. Amado, nunca se canse de ouvir aquilo que Ele te diz todo momento: você é filho, amado e abençoado. Então passe a viver isso. Ele sabia disso, 3 anos e meio sendo sustentado. E o dia que o rio secou, o Senhor disse: agora chegou o tempo que você mesmo determinou. Às vezes nós vivemos coisa que nós falamos. Às vezes você amaldiçoou o seu próprio trabalho, o seu próprio caminhar, o seu próprio ministério, e agora às vezes você está colhendo. O Senhor diz que hoje é dia de ter chuva nesta terra seca. Mesmo Acabe com os cavalos, estando em um carro, Elias chegou primeiro. 1 Reis 18:46, olha o que diz: e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Ele estava tão cheio do Espírito, que ele não precisou de cavalos. Enquanto o rei estava montado numa carruagem com cavalos, e correndo até o lugar onde ele disse que começaria a chuva, Elias foi correndo, sabe? E ele não precisou de tanta alimentação e de tanta água, porque ele tinha a essência de Deus. Sabe, irmãos? É a preparação espiritual que nos põe à frente, nos dá vantagem sobre a preparação carnal. É claro que na carne nós temos que nos alimentar, nós temos que nos cuidar, mas saiba que o espírito estando bem, a sua carne vai de bem a melhor. Deus sempre tem uma chuva para você, e sempre Ele está preparando esta chuva para a tua vida. Se você ainda não tem visto, eu quero declarar sobre a tua vida hoje, que a abundante chuva vai te alcançar. Se prepara. Eu não sei o que você veio buscar, eu não sei qual o teu problema, mas eu sei que o Senhor me diz nesta noite que Ele vai te surpreender por esses dias. Sabe, Ele vai te surpreender. Corra para a cidade, prepare a cisterna, junte baldes, sabe, e abasteça, porque Deus vai derramar da abundante chuva. Eu quero te dizer, amado, que sem preparação as promessas não se cumprem na nossa vida, sabe, elas passam a outros. Eu preciso me preparar. Deus, eu quero viver um milagre, eu quero viver um momento de bênção. Então se prepare espiritualmente. Quando você vai para uma festa, o que você faz? Você não pega a sua melhor roupa, você não escolhe com todo cuidado, todo zelo, né? E diz assim: olha, eu vou para uma grande festa, eu tenho que me apresentar muito bem, sabe? Por mais que tenha pessoas lá tão bem arrumadas, e talvez até muito mais bonito do que você, é natural a gente se preparar para algo que nos traz alegria. Normalmente festa nos traz alegria, não é verdade? Normalmente festa nos traz um ambiente bom. O Senhor diz: você tem que estar preparado todos os dias. Saia da tua casa, sabe, com um sorriso largo, com um coração alegre, dizendo: hoje o meu dia vai ser maravilhoso, porque é isso que Deus quer para a tua vida. Às vezes a gente já sai de cabisbaixo. Se alguém fala bom dia, você tem vontade até de não responder. E quando fala bom dia, você fala só se for para você. Às vezes a gente está tão amargurado, tão fechado. Por quê? Porque estamos preparando o mal,
Infelizmente tem pessoas que acham que cada dia é pior do que o outro, e ele sempre espera uma bomba, ele sempre espera algo ruim. O Senhor diz: viva cada dia o seu dia. Tem o dia mau? Sim, tem, mas também tem o seu dia bom. E quando você está com o teu espírito preparado para a abundante chuva, ainda que a seca seja notória, Deus está preparando a abundante chuva. Terceiro, comer e beber fala de renovação de aliança. Renovação de aliança atrai a nuvem. Acabe, amado, ele tinha que renovar a sua aliança com Deus, porque onde há aliança há comida. E a Bíblia diz que em cima do monte Acabe restaurou aquilo que havia sido esquecido. Ele era chefe político de uma nação, e foi Deus quem permitiu isso. E ele então começou a ser uma pessoa muito egoísta, sabe? Porque ele respondia pelo povo, e até que ele quebra a aliança com Deus. E aonde não há aliança, não há chuva. A chuva na Bíblia representa prosperidade. A chuva na Bíblia representa vida, porque a água é vida. Uma terra que não chove, uma terra seca, traz enfermidade, traz pragas, traz morte. Mas uma terra onde a chuva é abundante. Quando eu falo de abundância, eu não estou falando daquele temporal que vem, alaga tudo e depois não volta mais. Abundante chuva é quando ela chove na quantidade certa, no seu tempo certo, para preparar a terra para uma grande colheita. Isso é abundante chuva. É a chuva quando a Bíblia diz que ela é seródia, mas também tem a chuva temporã. A chuva temporã é aquela que o nome já diz tudo. Ela tem a época de chuva, é mês de chuva. Mas a chuva seródia é aquela que você nem imagina. É aquela que você ora, que está lá na colheita, dizendo: eu preciso um pouco mais de chuva. E do nada aparece aquela chuva. Essa é a bênção de Deus, essa é a chuva abundante. Sabe, amado? Uma coisa que Deus tem para nós é: se prepara para receber o melhor de Deus. Se você quer ver a chuva do Senhor, você precisa estar aliançado com Deus. Você precisa estar com seu coração diante dele. Não podemos, sabe, levantar altares que não seja do Senhor, mas crer que tão somente ele vai te abençoar. Pastor, mas eu acho que eu não mereço. Então, nenhum de nós merecemos, mas ele escolheu te amar. Talvez você já fez tanta coisa errada quando criança, talvez já adulto com seus pais, e eles continuam te amando, e você disse assim: nossa, minha mãe me ama tanto, não sei como, porque eu já dei muito trabalho. Quando a gente ama, amado, a gente escolheu amar, e pronto, não tem explicação. Deus escolheu te amar. Eu quero te dizer que mesmo nas coisas mais difíceis, só não está pior, porque Ele te ama. Quantas coisas nós fizemos. Quero mais uma vez aproveitar o gancho da história do Natan. 15 anos já era drogado. Qual era a tendência desse garoto? Não era ser preso, talvez até ser morto, ser condenado a um vício que talvez não teria mais retorno. Mas Deus o amou e trouxe, assim como o Senhor fez. Talvez você fala: não, mas eu nunca usei droga, nunca dei trabalho para minha mãe, eu nunca fui, sabe, de nenhuma outra conhecimento de espíritos, nada. Eu sou quase um santo. Como disse o jovem rico para Jesus: todos nós somos carentes da misericórdia e do amor de Deus. A falta de água é um sinal de aliança rompida. Amém? Mesmo na seca, Elias-se um ribeiro e o corvo para alimentar-se. É interessante, amado, que nós notarmos que até a chuva passa por um processo. Até a chuva, para ela cair, ela precisa passar por um processo, ela precisa se preparar. E quando ela prepara, então, ela começa a anunciar ruídos. E quando ela anuncia o ruído, ela diz: a qualquer momento eu estou chegando. Eu tive um tempo atrás em Fortaleza, e a cidade de Fortaleza é uma cidade que venta bastante. E quando nós chegamos nessa cidade, bem perto do mar, aquele vento, uma brisa gostosa, eu disse: nossa, que pena, um sol desse, mas pelo jeito vai chover. Porque não tem aquele ventinho meio gelado que a gente acha que é um vento de chuva, com cheiro? E era um dia não chovia, o outro dia não chovia, o terceiro dia não chovia. Eu perguntei para o rapaz do hotel: escuta, quando vai chover? Ele falou: não, faz tempo que aqui não chove, esse mês não vai chover. Eu falei: não, porque eu senti um ventinho de chuva. Ele falou: você vai sentir todo dia. Eu
Fortaleza é um lugar que aí até é perigoso, porque você sai, sabe, de camiseta, regata na rua, e aquele ventinho gostoso, você não sente o sol te queimar, porque o vento te refresca. Amado, a impressão que eu tinha é que aquele vento era um vento de chuva. E eu entendi que lá era diferente. Por que eu pensava assim? Porque quando eu era criança, né, eu ouvia muito minha mãe dizia, vai chover. E a gente não via nada, moleque brincando, né? Só via o sol. E daqui a pouco chovia. Por quê? Porque ela sentia um cheiro, ela sentia um vento. E muitas pessoas percebem isso. Outros só percebem quando ouve o barulho do trovão. Mas já teve vezes que você ouviu o barulho do trovão e parece que a chuva foi embora para outro lugar. E não choveu onde você estava. Mas eu quero te dizer hoje que o vento está soprando. O ruído está chegando, se prepara porque Deus vai trazer a abundante chuva. A chuva daquilo que você precisa. Aonde é terra seca na tua vida, eu não sei em qual área, a chuva vai cair, amado. Essa terra ela vai sugar no tempo certo e vai florescer. Essa é a preparação, sabe? Tem como anúncio do ruído da chuva. Muitas vezes nós somos pegos de surpresa, mas o Senhor te diz, esteja atento e sensível a esse anúncio. Será que o rei Acabe não ouviu? Por que o rei Acabe não ouviu o ruído da chuva? Por que ele não conseguiu ouvir? Porque ele não estava preparado. Tem pessoas que se deparam com outro e dizem assim, nossa, que bênção, aconteceu tal coisa na tua vida. Você sabia? A pessoa fala, sabia. Eu sabia que ia ser assim. Como? Não sabe explicar. Porque ele está preparado, ele está pronto para ouvir aquilo que Deus tem para dizer. Sabe, irmãos? Acabe não conseguia acreditar que viria chuva. Afinal de contas, eram mais de 3 anos e meio de seca. Só os sensíveis espirituais é que podia ouvir e ver o sinal da chuva. Só os preparados. Muitos não entendem como pode haver pessoas prosperando no meio da crise. Muitas pessoas não entendem como que pode ter tantos milhares de pessoas no Brasil desempregado e nós temos no nosso meio uma quantidade muito mínima, insignificante, só pelo fato de você ser fiel com Deus. Se você não é, Ele é fiel contigo, e se você é fiel, muito mais Ele vai ser. A Bíblia diz que Deus não vai ficar devendo nada para ninguém. Então quando nós fazemos algo para Ele, nós devemos esperar o melhor dEle, sim. Sabe por quê? Porque Ele é fiel e justo. Sabe, amado? Muitos não entendem, mas o Senhor te diz, tu és alguém a quem eu escolher. Muitos estão felizes, mesmo em tempo de seca, porque o Senhor tem abençoado, porque aprendeu a ouvir o ruído da chuva. É isso que nos traz motivação, paz, conforto e esperança. João 11:40 diz assim, disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Eu entendo que a chuva vai começar a cair, sim. Você vai começar a ouvir os ruídos de testemunhos. Não deixe passar desapercebido, corra, se prepare. Sabe por quê? Porque o Senhor quer isso para a renovação de aliança. Talvez você diz assim, pastor, Deus colocou no teu coração para que nós fizéssemos 12 ceias. O dia que nós começamos foi exatamente o dia que era o 12º domingo a terminar o ano. Talvez você não viu nada ainda. Essa é a 4ª. Talvez você não viu nada ainda. Mas eu quero dizer que a partir de hoje, abra o ouvido e ouça. Você vai começar a ouvir o barulho, o ruído, o cheiro, o vento do que há de vir, que é a abundante chuva. Talvez você diga, mas eu não mereço. Então, você não entendeu ainda o que eu quero te dizer. Você vai ouvir, independente se você merece ou não. Acabe também não merecia, Jezabel muito menos. Mas quando a chuva veio para todo o Israel.
todo aquele que estava debaixo do céu do Senhor, todo aquele que estava debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Sabe por quê? Porque lá tinha um profeta, lá tinha um homem de Deus que estava atraindo a nuvem, lá tinha um homem de Deus que estava atraindo aquela nuvem, e a nuvem estava sendo atraída para aquela cidade. Sabe, irmãos, o sol brilha para todos, para aqueles que merecem e para aqueles que não merecem, mas nós devemos entender uma coisa: se o Senhor nos ama, aonde você for vai ter chuva, aonde você for vai ter sol, aonde você for vai ter abundância, ainda que outros recebam também. Mas o Senhor faz por tua causa. A Bíblia diz: se não fosse a misericórdia do Senhor, amado, nós seríamos tragados nesses dias. É por isso que o Senhor tem abreviado os dias, porque nós não suportaríamos. Certa vez o Senhor disse que estaria destruindo Sodoma e Gomorra. E Abraão disse: Senhor, mas se lá tiver 100 justos, o Senhor destruiria a cidade? Ele disse: não, por amor a 100 justos, eu não destruiria. Aí ele disse: mas se tivesse 99, também não destruiria. 98. E aí ele foi diminuindo, achando que era o número de pessoas que Deus estava. Não, por 100 eu até deixo. Não era isso. O Senhor disse a Abraão: se tiver um único justo, lá eu não destruo. Sodoma e Gomorra são cidades que estão sendo abominadas do meu reino. Mas lá tem um justo chamado Ló, que é teu sobrinho. As filhas de Ló eram lésbicas. Era uma cidade, sabe, sodomita, onde o império do homossexualismo reinava. Deus estava acabando com a prostituição daquela cidade. Talvez você fale: mas a mulher de Ló era uma endemoniada, perturbada. Ló também era outro conivente, mas ele de certa forma era justo diante de Deus. Eu quero te dizer que você pode se tornar a pessoa mais corrupta do mundo. Uma vez que você é filho, você não vai deixar de ser filho. Você vai pagar por aquilo que você faz, sim. Muitas pessoas confundem graça com lei nesse sentido. Se você errar, falhar, não pense que a graça vai te cobrir, não. Nós iremos fazer e pagar diante daquilo que nós plantamos, iremos colher. Isso é fato. Mas uma coisa que nós devemos entender: você jamais vai deixar de ser filho. E Deus disse: então vai até lá e tire Ló. Tire ele com toda a sua família. Quando os anjos chegou na casa de Ló, amado, eram anjos visíveis, grandes, fortes, não tinha asa, eram homens. Tentaram invadir a casa de Ló. Homens que queriam aqueles homens porque eles eram muito bonitos. Para você ver a dimensão que era essa cidade. Eu sei que nós estamos numa cidade, num país onde temos passado muitas corrupções, temos passado muitas situações difíceis, mas só não está pior porque a igreja ainda está na terra. Só não está pior porque a igreja ainda está aqui, e por amor à igreja, Deus tem resgatado. Mas você acha que na igreja não tem gente ruim? Lógico que tem. Não tem pessoas mau caráter? Claro que tem. Mas mesmo eles sendo assim, eles são filhos, e Deus ama. Será que na tua família não tem algum primo, algum parente que não vale nada? Sabe, vamos colocar assim, pessoas ruins, assassinos. O pai e a mãe deste assassino que matou tantas pessoas, essa mãe não gerou um assassino, ela gerou uma criança que amou. Sei lá, por alguma razão, por alguma revolta, não vamos entrar no mérito da questão, ele se tornou uma pessoa má, uma pessoa ruim. Imagine aquele rapaz que algumas pessoas chamam de louco, que nos Estados Unidos, se não me engano foi em Vegas, não foi? Que entrou num prédio com uma arma e saiu matando um monte de gente. Não é normal uma pessoa dessa. Mas se acha que o amor dessa mãe por esse homem acabou naquele momento? Não. Assim Deus olhava do alto céu e diz assim: mesmo assim eu quero justificar Ló e a tua família. Sabe, irmãos, mas uma coisa o Senhor também disse: vai até lá. Só que diga para eles, quando eles abandonarem a cidade, não olhe para trás. Porque aquele que olhar para trás vai virar uma estátua de sal. A esposa de Ló talvez
aliançada com as suas amigas. Acredito que muitos anos na cidade, eles eram pessoas prósperas. Talvez ela quis olhar para trás porque ela deixou riqueza. Se fosse nos dias de hoje, ela deixou uma Mercedes, um apartamento mobiliado. Ela deixou muito dinheiro, sabe, nas Ilhas Caimãs. E ela não queria sair daquilo ali, porque aquilo ali era a tua luxúria. Sabia que aquilo não era bênção, mas estava acostumada com aquilo. O Senhor disse: eu quero te salvar, porque essa cidade será destruída. E a Bíblia diz, amado, que caía bolas de fogo e enxofre naquela cidade. Mas por algum momento, ela olhou para trás, e a Bíblia diz que com a palavra dele não se brinca. E naquele momento ela virou uma estátua de sal. Eu quero te dizer que às vezes nós olhamos para trás. Esse é o peso da graça. Mesmo olhando para trás, quando você olha para trás, você se depara com ele dizendo: o teu passado não existe mais. A tua condenação já não existe mais, porque eu apaguei. Sabe o que é legal? Quando a gente exclui algum arquivo do nosso celular ou do nosso computador, é quando você volta lá na lixeira, ela está vazia. Não ficou nenhuma sujeirinha, acabou. É ruim quando você exclui aquilo que não deveria, mas enfim, apagou. O teu passado foi apagado. E o Senhor diz assim: a partir de agora, olhe para frente e começa a ouvir o ruído. Pastor, mas eu ainda estou vivendo um tempo de terra seca. Fique em paz. Essa terra seca vai acabar. Essa terra seca, ela vai cessar, porque a chuva virá na medida correta. Amém? Nós não sabemos qual a medida correta da chuva, mas o Senhor sabe. Ele te conhece muito bem. Ele sabe quem você é, Ele sabe as tuas necessidades, Ele conhece o projeto, Ele conhece o teu coração. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar por você.